Bom, nesse contexto, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos pegar dois exemplos simples da nossa área para a gente tentar aplicar um pouco essas informações, mais a título de exercício mesmo, de exercitar esse raciocínio. Vamos falar de micorrização e de controle de pragas. Vamos começar com o controle de pragas. O controle de pragas, nós temos uma observação de campo, e essa observação é a alta incidência de pragas e doenças em monoculturas. Qual que é a nossa hipótese, né? Vendo todo o processo, entendendo as dinâmicas populacionais, a gente chega à hipótese de que a monocultura aumenta a população das pragas e reduz a de inimigos naturais. Não estou entrando no mérito se esse exercício se isso tecnicamente está certo ou está errado, mas é mais o exercício do raciocínio. Qual que é a predição que eu faço então a partir disso? Que se o ambiente for mais diversificado, então eu terei uma menor incidência de doença, com menor população de pragas e aumento da população de inimigos naturais. Eu tenho como testar essa predição? Eu tenho como validar essa hipótese? Tenho, né? Por meio de um experimento, em que eu comparo diferentes sistemas, né? Para isso eu preciso de repetições, como a gente já falou, a gente precisa de sistemas em locais semelhantes, cultivados numa mesma época, né, de maneira que eles sejam comparáveis, e com isso a gente consegue avaliar, por exemplo, dois sistemas, um mais diverso e um de monocultura, e fazer essa avaliação das populações, né, de inimigos naturais e das pragas, para a gente entender se essa observação é verdade. Também medir a incidência de doença nesses dois ambientes. Então, com isso, a gente tem uma hipótese, teve uma observação, uma hipótese, né, uma predição e um experimento para tentar comprovar essa predição. A gente pode também pensar em micorrização, que é um exemplo que nós tivemos aqui no campus, né, foram, né, projetos de iniciação científica e projetos de TCC, né, envolvidos, por exemplo, com a planta, com uma planta bem conhecida, né, que é a palmeira jussara. A gente percebeu que as plantas se desenvolvem bem em locais mesmo que apresentam uma fertilidade do solo não muito alta, uma fertilidade do solo marginal. Então, como é que essas plantas podem se desenvolver em ambientes onde a fertilidade do solo não é tão boa? Né? E como é que uma planta com uma raiz tão espessa consegue se desenvolver, consegue capturar os nutrientes do solo? Então, a nossa hipótese é que essa planta ela está associada com fungos micorrízicos, que são fungos que se associam com a raiz da planta, né, que a gente conhece pela literatura, e que tem justamente a característica de ajudar plantas a explorar o solo com maior eficiência. Então a gente falou, bom, a gente está vendo solos pobres, né, com a palmeira crescendo bem, a gente infere que tem associação micorrízica nesse processo. Então nossa predição é que se as plantas estão associadas, então elas poderão aproveitar melhor os nutrientes do solo. E o experimento que a gente fez foi justamente a identificação, né, se as plantas têm ou não esses fungos para poder começar, né? E depois a gente fez o cultivo dessas plantas com e sem o fungo micorrízico, né, em diferentes concentrações de nutrientes, para saber se a ausência do fungo faz falta mesmo, né, e se é o fungo o fator que leva o melhor desenvolvimento da planta. Né? Então veja que tem um problema grande, a gente chegou em uma hipótese, né, nós testamos essa hipótese, e essa hipótese pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A gente pode descobrir que, na verdade, tem outros mecanismos envolvidos que não tem nada a ver com fungo. Né? Para isso a gente cresce a planta, avalia o crescimento da planta, avalia a absorção de nutrientes da planta e se isso for verdadeiro, né, a gente comprova a nossa hipótese. Então, esse é um mecanismo de investigação, esse é o passo a passo, um passo a passo bem fácil, né, com a caracterização de um problema que pode ser muito aprofundado, com as hipóteses, né, que a gente pode ter uma ou várias hipóteses, com as predições, né, e com o estabelecimento de experimentos. A partir de todo esse processo, a gente vai validar ou não essa hipótese. Né? E com isso a gente chega nas conclusões. Né? E as conclusões de uma pesquisa, elas sempre são diversas. Né? As conclusões, a gente pode ter muitas conclusões, né? É, mas essas conclusões elas sempre têm que estar relacionadas com a hipótese ou com os objetivos que você estabeleceu. Né? É importante destacar isso, né? Que a conclusão ela tem que estar relacionada com aquilo que você está estudando. Você não pode estudar absorção de nutrientes e inferir depois na conclusão ou concluir a respeito de controle de praga. Não.
Se você está falando de micorrização no começo, você vai com a micorrização até o final. Se aparecer alguma coisa ao longo do tempo, aí você tem que tentar explicar e desenhar novas conclusões. Mas o experimento e o procedimento de pesquisa ele é feito para seguir um caminho de início, meio e fim, de você poder validar ou não a sua hipótese. Validando a hipótese é um novo conhecimento que é estabelecido. Né? Com relação à conclusão, raramente você consegue resolver um problema completamente com um trabalho, com uma conclusão. Então, normalmente, a conclusão ela é o início, né, de grandes questões que virão à frente. Né? E uma coisa que é muito comum com relação às conclusões é que as conclusões sejam feitas fora dos limites propostos pelo trabalho. Às vezes o trabalho ele foi feito, por exemplo, no contexto da bananeira, né, e você conclui a respeito de todas as frutíferas. Você percebe que esse tipo de conclusão saiu dos limites do experimento? Você não fez o experimento com bananeira? A bananeira é um tipo de planta, é uma cultura com todas as suas características próprias, né, do seu genoma, né, das características da planta mesmo, que não tem nada a ver com goiaba. Então, se você fez o experimento com bananeira, sua conclusão vai funcionar para bananeira naquelas condições que você fez. Não vai funcionar para jaqueira ou para manga. Então, esse é um cuidado que tem que ter na conclusão, né? De manter a conclusão restrita aos limites do trabalho que você propôs. Né? Bom, com relação às conclusões, né? Elas são, sim, o término, né? E a comprovação da sua hipótese ou a negativa da sua hipótese, né? Você o aceita ou rejeita, né? Mas você tem uma conclusão, você colocou objetivos e você chega, né, à resposta desses objetivos. E, né, essas conclusões, na verdade, eles são apenas o início das dores. Né? A ciência ela nunca resolve um problema sem criar outros 10. Então, essa citação é justamente para dizer que você pode, com a ciência, resolver um problema, mas ao longo do processo outras questões vão surgindo e é justamente puxando essa linha, puxando esse fio, que a ciência avança e que a gente tem hoje o conhecimento de muitas questões com uma profundidade cada vez mais significativa. Né? Então, bom, concluímos, né? Realizamos todo o experimento, saímos das observações, do questionamento, pesquisamos na literatura, desenhamos hipóteses, construímos experimentos, testamos, né, rejeitamos ou aceitamos essas hipóteses, concluímos, né, e a partir daí a gente tem que comunicar os resultados. E essa parte de comunicação científica é uma parte que traz bastante dúvida e, ao mesmo tempo, ela nos traz um propósito de chegar, né, e de entender que o final de uma pesquisa é a publicação. Né? Então a gente tem vários tipos de publicação, a gente tem várias formas de comunicar, né, um trabalho científico, mas a diferença da comunicação científica é que a comunicação, ao contrário de outros mecanismos editoriais, o mecanismo editorial da publicação científica ele é diferenciado. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender. O mecanismo de comunicação científica ele envolve uma crítica por pares, né, que tratam do mesmo assunto. Então, muitas vezes não é o gosto da pessoa ou o desejo do leitor. É justamente uma forma de reportar suas informações com a certeza de que essas informações foram revisadas por pessoas competentes da área. Então, vamos dizer que até pouco tempo a gente tinha essa citação do Faraday que eu coloquei aí, né? Trabalhe, termine e publique como o grande dogma da ciência, e hoje a gente sabe que a ciência não termina na publicação, a ciência termina com a sua informação fazendo diferença na vida das pessoas de alguma forma. Né? Então, você descobriu alguma coisa, né? Você propôs o experimento, a sua hipótese foi rejeitada, publique. Por que você deve publicar? Para que outra pessoa não cometa o mesmo erro
ou para que toda a comunidade científica saiba que aquele procedimento não funciona, ou que ele funciona com baixa eficiência, ou que ele não deve gastar tempo pensando naquilo porque não existem relações entre os fatores. Né? Essa comunicação ela pode ser diversa com congressos, uma apresentação em congresso, com artigo científico, capítulo de livro, relatório, e ultimamente isso tem ampliado muito com mídias sociais e novas plataformas. Né? Mas vamos aprofundar um pouco nesse tema, porque esse tema é bom. Então vamos lá, começando com o processo editorial de trabalho científico. Eu queria deixar isso aqui muito claro, porque são duas questões que são fundamentais dentro do processo editorial. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas eu já vou falando para vocês que o que diferencia uma publicação científica de outras publicações? Bom, primeiro é que a publicação científica ela sempre passa pela revisão por pares. E quem são esses pares? São outros cientistas da mesma área. São outros cientistas que trabalham com os mesmos temas e que são convidados para poder avaliar o trabalho do outro, né, antes desse trabalho ser publicado. Então ele vai ler cuidadosamente todo o trabalho, ele vai procurar se a metodologia utilizada está correta, ele vai procurar se o procedimento estatístico utilizado é o mais adequado, ele vai procurar se os valores que ele obteve são valores que estão de acordo com aquilo que de fato faz sentido para aquela área do conhecimento. E essa revisão por pares é fundamental porque ela vai, certamente nessa revisão, o revisor ele normalmente pede correções desse trabalho, ele vai pegar esse trabalho e vai pedir correções, ele vai pedir modificações, ele vai dizer, olha, lembra que eu falei das conclusões? Olha, essa conclusão ficou um pouco acima daquilo que o seu trabalho falou menos, né? Ou ele vai propor uma nova interpretação dos resultados a partir daquilo que ele viu e da experiência dele na área. Então a revisão por pares ela é muito importante. Ou simplesmente o revisor vai falar assim, olha, esse trabalho não tem mérito nenhum, o procedimento estatístico está errado, né? A metodologia escolhida foi incorreta e esse trabalho tem que ser rejeitado, não pode ser publicado. Justamente porque, com isso, sempre que a gente vê uma publicação dita científica, a gente sabe que foram os procedimentos corretos, foram as formas corretas e que aquelas conclusões são conclusões válidas, são conclusões reais. Né? Uma outra etapa desse processo também que ajuda muito, né, para tirar qualquer viés que possa ter na avaliação é a realização da avaliação duplo cego. O que é a avaliação duplo cego? É a avaliação em que nem o autor sabe quem está fazendo a revisão do seu trabalho e nem o revisor sabe quem é o autor daquela publicação. Né? Isso é muito importante para evitar qualquer viés, né, para evitar qualquer tendência na avaliação e que essa avaliação possa ser o mais transparente e independente possível. Então, com isso, a gente consegue chegar num ponto em que as avaliações elas são feitas por especialistas da área, e isso é importante para a validação de um conhecimento novo que vem à tona, e duplo cego, ou seja, as pessoas elas não se conhecem e com isso não tem qualquer problema de interpretação ou qualquer problema com a avaliação dos resultados, porque se a pessoa achar que está ruim, ela vai falar que está ruim, ela não conhece outra pessoa, ela não tem, né, e ninguém vai ficar sabendo quem que fez a avaliação também. Então o papel do editor científico é isso, é de procurar os bons especialistas da área para poder fazer essas avaliações e com certeza ao validar, né, sempre que você publica sempre que uma revista publica um trabalho, ela valida um conhecimento e valida as metodologias utilizadas. Então, para evitar que sejam validados trabalhos de qualidade ruim ou que não estão adequados com os parâmetros da área, a gente tem esses dois mecanismos que são muito poderosos, né? Vocês vão ver que quem já publicou, quem vai publicar, vai ver que esse processo de revisão por pares é um processo complexo, né? Justamente porque ele é independente e o seu trabalho tem que convencer os seus pares de que aquilo que você propõe é verídico. Então, esse é uma grande diferença daquilo que a gente fala, né, quando a gente publica um trabalho científico, ele passou por esse crivo, né, ele passou por esse processo. Uma outra coisa é, assim, toda publicação científica tem o mesmo peso. Na verdade, você tem diferentes produtos científicos e produtos da divulgação científica, e cada um desses produtos
da divulgação científica tem um papel. Então a gente tem os congressos, seminários e encontros. Né? Vocês vão lembrar de novo do filme Óleo de Lourenço. A importância de reunir os especialistas e de debater de maneira mais rápida os resultados, mesmo que sejam os resultados parciais, porque aí você consegue corrigir os rumos ali e buscar, né, de maneira mais rápida amadurecer o conhecimento a respeito de determinado tema. Então, o que sai no Congresso hoje é um assunto que muitas vezes está ou ainda não totalmente finalizado, ou que está finalizado, mas não chegou no artigo científico ainda. Então, é um conhecimento, vamos dizer, que está lá dentro do laboratório ainda, o conhecimento mais fresco que a gente tem está nos congressos, seminários e encontros. Né? E a gente parte para o artigo científico. O artigo é a confirmação da informação, né? Aquela metodologia que a gente falou da revisão por pares e do duplo cego, ele tem tudo a ver aqui com o artigo científico. Então, o artigo científico ele é de fato a confirmação daquela hipótese, né? É de onde vêm os novos conhecimentos, e todo artigo científico passou no Congresso 1 ou 2 anos atrás. Então, vamos dizer que o artigo científico não é o mais atualizado do mundo. Quando sai um artigo, a pessoa já está trabalhando em outra coisa, mas o artigo ele é bastante confiável e tem esse papel de sedimentar um conhecimento e de trazer aquilo que a comunidade aceita como sendo, né, as novas informações. A partir daí, a gente tem os relatórios de pesquisa, né, que são os compilados, né, e os livros. Né? Os livros eles vão pegar o artigo científico depois de 2 ou 3 anos, né, que isso vai se consolidar como conhecimento, mas veja que o livro e o relatório ele vai estar ali. Né? O relatório, às vezes, é um relatório fresco que vai para uma financiadora de pesquisa, né? Então, o relatório nem sempre chega às mãos da população, mas existem muitos relatórios que são disponibilizados, né? E com isso a gente tem também algum acesso aos resultados que estão sendo construídos. Mas o livro não, o livro já é um material consolidado. Vamos dizer que o material que está no livro ele já está há 10 anos defasado dentro daquilo que estão nos congressos hoje em dia, né, em média. Né, e hoje, o grande desafio da comunicação científica é aproximar a ciência e todo esse arcabouço da população em geral. Não é fácil, né, porque a gente viu que aqui nós estamos tratando de leitura, de questionamento, de conhecimento, e muitas pessoas não são afeitas ou não têm simpatia por esses assuntos. Né? E às vezes também, vamos falar a verdade, né, o material do artigo científico ele não é feito para todo mundo entender. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai ler um artigo científico que vai entender. Né? O artigo científico ele exige que você saiba o que esperar do artigo, saiba o que procurar no artigo e onde você vai procurar as diferentes questões. Né? Infelizmente não é para leigo. Mas hoje o nosso desafio é trazer aquilo que é ciência para o leigo. E nesse contexto, rede social e as novas plataformas digitais têm ajudado muito a desmistificar algumas questões, mas ao mesmo tempo a ser utilizado, né, de outra forma, de forma a consolidar pensamentos errados, né, ou interpretações equivocadas. Então, por isso que o artigo científico ele é muito interessante, embora ele não seja palatável. Né? Então, como, né, tem uma pessoa que trabalha muito com isso, que é o Murilo Gun, e ele fala assim, olha, você quer ter boas informações dentro das redes sociais, procure bons curadores. Ou seja, procure pessoas que selecionam as informações para você, de maneira que você confie, né, e isso vai te trazer boas informações. O problema disso é que a gente acaba sempre selecionando pessoas que têm um pensamento semelhante aos nossos. E nesse contexto ele fala, escute o que você gosta e escute o que você não gosta, justamente para ver o contraponto de todas essas questões. Mas o desafio do cientista hoje é sair do laboratório, sair do cientifiquez, sair da palestra científica e falar uma língua que o povo entenda. Né? Alguns cientistas têm conseguido fazer isso, e nesse momento da pandemia nós vimos como isso é importante. Né? Então, a gente falou aqui do método científico desde a descoberta de um problema até a comunicação dos resultados. Né? Fazendo uma visão geral desse processo, eu tenho certeza que vocês puderam
ter uma visão mais sistematizada desse processo, né? E entender melhor em que contexto está a ciência. Cada uma, só que, obviamente, que hoje, embora a aula tenha demorado, foram muitas questões que foram tratadas e cada uma dessas questões merece um foco especial. Para algumas, ao longo do nosso curso, nós vamos aprofundar, para outras, né, nós vamos indicar materiais ou nós vamos simplesmente ficar à disposição para discutir com vocês. Tá, joia? Então, o método científico ele é um grande desafio. Ele foi revolucionário, principalmente porque, né, a humanidade parou de atribuir a doença, por exemplo, ao mau agouro. A humanidade ela parou de atribuir a morte a um castigo divino ou qualquer coisa desse tipo. A humanidade passou a entender as razões, os porquês. E é isso que o método científico trouxe de mais importante para a gente. E é esse o desafio que nós vamos ter como profissional, né? Independente do que a gente escolher para fazer na vida, que é justamente buscar o verdadeiro fato por trás de cada fenômeno. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço vocês que nos acompanham, que me acompanharam até aqui no final dessa aula, né? E, né, semana que vem nós estamos aí de novo para conversar mais sobre esse tema e para discutir mais essas questões. Então, um forte abraço a todos vocês, né? Fiquem com saúde e nos vemos em breve. Até!